Olá pessoal, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um episódio do podcast Conversa Informal sobre Espiritualidade, com a participação de Gabriel Macedo. E vamos para a mensagem do dia. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João capítulo 3, item de 1 a 12. Bom, hoje o nosso tema será reencarnação. Um tema que gera muitas dúvidas aos que estão iniciando a caminhada no Espiritismo, aos que também já têm algum conhecimento, e também é um tema muito importante. Muitas pessoas que iniciam no Espiritismo iniciam por curiosidades na reencarnação. Algumas pessoas vêm pela perda de entes queridos, outras por uma angústia do viver, o que seria após a morte, e aí acabam descobrindo, sobre a doutrina dos espíritos, sobre a reencarnação. Então a reencarnação ela é realmente um dos pilares para se entender sobre o espiritismo. É um tema bem extenso, como todos que a gente tem tratado aqui no podcast. Então a gente vai tratando aos poucos. Hoje a gente vai entender um pouco a base, a frase inicial, a mensagem inicial que o Gabriel trouxe sobre Nicodemos, é a parte que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a reencarnação. E capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e também pergunta do Livro dos Espíritos, a partir da 132, para depois quem quiser ler também para aprofundar mais no tema. E vamos então, iniciar. Bom, eu acho que a gente podia começar falando, que é um pouco do comentário que eu vejo no canal, uma dúvida geral também, é porque Jesus não citou a reencarnação na sua passagem aqui na Terra. Sim. Bom, a gente entende que Jesus falava muito entre linhas, falava por parábolas, às vezes não falava na completude do que precisava, e depois nós sabemos que Jesus não deixou nada escrito. Foram quem acompanhava ele que escrevia suas mensagens, depois foram passando para frente, Então a gente não tem relatos de que Jesus escreveu nada, não deixou nenhum livro escrito. Assim como grandes filósofos também. Acaba que quem seguia ele que escrevia e que depois passavam a sua mensagem para frente. Então Jesus contava muitas histórias que a gente chama de parábolas. Ele dava exemplos através dessas parábolas. E muitas das vezes, quando alguém perguntava a ele respondia mesmo entre linhas. Talvez para chamar um pouco aquelas pessoas ao raciocínio. Mas eu acredito, eu e muitas pessoas que estudam o Evangelho, já vi também, já li pessoas falando que nós naquela época em que Jesus esteve na Terra, nós éramos mais criança do que nós somos. Então, se nós formos parar para avaliar, o Espiritismo está configurado no planeta há muito pouco tempo, se formos olhar a extensão de anos que temos com habitantes na Terra. Então nós temos aí o Espiritismo desde 1850, então tem muito pouco tempo. E também já estamos com esse pouco tempo falando da reencarnação, Olha as problemáticas que nós temos, olha as dúvidas que nós temos. Jesus, com 3 anos do seu mandato, segundo dados históricos, foi levado para a cruz por pregar algo totalmente diferente. Então ele já estava trazendo um abalo naquela região, para aqueles costumes da época, para aquelas pessoas que ali viviam. E ele estava falando para espíritos que não compreendiam. Nós, como eu disse, muitos de nós provavelmente estávamos lá, éramos muito mais crianças. Então Jesus falava entre linhas, como ele fala com Nicodemos, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele prometeu que depois enviaria o Consolador, que diria muito mais coisas. E aí vem o Espiritismo, assim como vem outras religiões. A gente sabe que alguns países
Algumas outras religiões já aceitam, né, a reencarnação, não é só o espiritismo hoje em dia. Nós temos diversas religiões no Brasil e no mundo que entendem, que compreendem, que aceitam a reencarnação. Aqui no Brasil a gente pode citar o candomblé, a umbanda, o espiritismo, o budismo, né? O budismo não é do Brasil necessariamente, nem o candomblé, né? Tem raízes africanas, mas são religiões que já professam a reencarnação. Claro que com a configuração, com as raízes da religião. Então eles falam um pouco da reencarnação com as raízes deles. Me vem dois pensamentos à cabeça em relação a isso, que é sobre que naquela época as pessoas ainda estavam, por exemplo, Roma ali tinha a questão dos deuses ainda, Sim. isso aí era muito venerado, que as pessoas depois que morressem, eles iam habitar esses espaços com os deuses, e eu acho que esse Jesus, perdão, dessa essa informação de que as pessoas voltariam depois da morte, não como as pessoas acreditavam na época, eu acho que seria um abalo muito grande. Isso Sim. adiantaria até a questão da morte dele. Eu acho que as pessoas se revoltariam muito nesse ponto. Até quanto a gente vê hoje, que algumas pessoas ainda acham isso um absurdo. A gente falar que existe reencarnação, quando você dá uma opinião relacionada a isso perto de determinados grupos, isso ainda é muito até mal visto por algumas pessoas, né? Sim. Basta ver muitos comentários aqui no canal, né? Nós somos xingados nas 5 línguas ou 6 possíveis. Quando a gente fala desse tema e de outros temas mais aprofundados sobre a reencarnação. Agora você imagina Jesus naquela época, né, com a questão da crença que tinha, né, do domínio do Império Romano, enfim, todas essas questões. Então ele fez o possível, mas ele prometeu que enviaria o Consolador. E aí, voltando também no tema do podcast passado, no Exilados de Capela, a gente sabe que Jesus prometeu a esses espíritos que voltaria para reafirmar essa mensagem, né? Então ele reafirmou para aqueles espíritos que já estavam encarnando e reencarnando de outros planetas, e para nós que já vimos com, digamos que com mais uma ligação direta com a Terra, que para esses espíritos ainda era mais difícil, né? Porque os que vinham de Capela já tinham no seu inconsciente, na sua cognição, que era uma reencarnação. Para os espíritos que vêm de uma evolução da Terra assim, mais direta, já é mais difícil ainda. Então a gente entende que esses povos estavam misturados ali também. Então Jesus precisava falar para todos naquele momento. E o modo como Jesus abordou isso foi bem interessante. O que eu tenho em mente é que todas as palavras que ele pregou ali, eu tenho uma leve impressão de que não era para ser entendido diretamente naquela época por aquelas pessoas. Eu acho que era para acontecer exatamente o que a gente vê hoje. É como se fosse uma semente plantada para que o conhecimento viesse ao longo dos séculos, fosse moldado e fosse entendido como deveria ser entendido. Assim como teve muitas interpretações, hoje a gente tem as religiões que cada uma vai interpretar de uma forma. Até isso não é errado, cada um vai ter sua forma de interpretar mesmo, mas eu acho que como Jesus usou para falar através de parábolas, deixar a palavra dele ali, eu acho que não necessariamente é para ser entendido naquele século, naquele momento, mas sim através dos séculos, para que a gente fosse entendendo palavra a palavra e parábola a parábola perante os séculos, entende? Sim. E uma parábola de Jesus, se você for ouvir 12 palestrantes falar sobre a mesma parábola, vai ter 12 interpretações diferentes. Se você for ouvir 20, vão ter 20 interpretações diferentes. Hoje nós já compreendemos, com o avanço da ciência, com o avanço da psicologia, por exemplo, a questão de como que as questões do inconsciente direcionam a nossa vida. Então Jesus ali, ele estava meio que martelando no nosso inconsciente com aquelas parábolas, com aquelas frases, para que fosse acendido algo ali, como você falou, uma sementinha. Hoje nós temos muito mais, uma compreensão muito maior disso. Por exemplo, um pensamento arcaico nosso, quando, por exemplo, eu falo da evolução de Jesus aqui no canal, que muitas pessoas às vezes não entendem, é porque olha quantas encarnações nós estamos na Igreja Católica, por exemplo, acreditando que Jesus foi criado perfeito, etc, etc. Isso foi martelado no nosso inconsciente durante muitos séculos.
Não é algo que vai ser transformado da noite para o dia. Por isso que muita gente, às vezes, acreditando na reencarnação, duvidam da reencarnação. Porque essas pessoas ainda estão na parte da crença. Ah, eu acredito. Nós temos que mudar a parte da crença para o que sabemos. Então, nós só vamos poder vivenciar a reencarnação quando a gente falar assim: eu não acredito na reencarnação. Eu sei que a reencarnação existe. Quando a gente muda esse comportamento, a gente vira essa chave, qualquer crítica, qualquer pontuação negativa a respeito da reencarnação, nós vamos ter a autoridade moral para dizer ao contrário. Porque nós vamos falar: não, eu até respeito seu posicionamento, eu entendo, mas eu não preciso de acreditar na reencarnação porque eu sei. Eu não preciso de acreditar em Deus porque eu sei que Ele existe. Isso ultrapassa todas essas barreiras da crença. Então nós ainda, como eu disse, o Espiritismo tem chegado há pouco tempo, tem se tornado mais público, principalmente depois da década de 1950, né, que o Chico vai para o programa Pinga Fogo, que começa a sair em jornais, todas as notícias de Espiritismo, isso começa a ficar popular. Então há pouco tempo isso está sendo falado. Vidas em outros planetas, Jesus evoluindo em outros planetas, enfim, essas questões todas que o Espiritismo traz, reencarnação, zonas inferiores do plano espiritual, cidades habitadas, a gente fala assim: eu até acredito, eu já ouvi muitas pessoas dizerem, eu até acredito, mas eu ainda duvido, em algum momento eu duvido. Só que aí, já para nós entrarmos no tema, já estamos falando do tema, né, mas para aprofundarmos, a reencarnação, ela realmente explica para nós muitas coisas, né? Porque nós vemos aí as diferenças que tem no mundo, de pessoas, de classe social, de oportunidades, e Deus, no seu sentido de bom, seria injusto, né? Se tivéssemos apenas uma oportunidade, é o que muitas religiões não explicam, e um filho dele, o mesmo filho, ele dá uma oportunidade de nascer numa região com todas as oportunidades, com todo o conforto, e um outro filho nasce numa região de miséria, ou com alguma deficiência física que vai impedir ele de sair da cama, ou com algum outro tipo de deficiência que vai impedir ele de realizar algumas coisas. Por que que Deus, sendo justo e bom, permite que nascemos então somente uma vez como homem ou como mulher, não experimentando as oportunidades diferentes das polaridades sexuais? Por que que uma mulher tem tantos filhos, a outra não tem, e às vezes quer ter, mas não consegue no processo? Então a gente vai entendendo essas questões de como a reencarnação, a lei de causa e efeito vai explicando para nós o que as outras religiões às vezes deixa isso muito vago. Então a reencarnação, ela amarra muito isso, e muita gente acusa, né, até os espíritas, de aceitar o sofrimento. Não é que o espírita aceita o sofrimento, o espírita compreende o sofrimento. Ele entende que se ele está passando por uma expiação, que é um sofrimento que vai o acompanhando ao longo da vida, ele tem que aprender algo com aquilo, mas ele não precisa viver na tristeza, né? Ele pode pegar daquela ferramenta, daquela expiação que ele tem ali, e fazer um excelente trabalho com aquela expiação ou com aquela prova que ele tem. Então a reencarnação vai ensinando isso pra gente. Eu acho que quando a gente entende também sobre a reencarnação e quando a gente entende o porquê que a gente passa por problemas ou por expiações ou provas, eu acho que a primeira coisa que a gente entende ali é a justiça. Sim. A gente entende a justiça divina. Isso é a lei de causa e efeito claramente. Sim, porque tem muitos crimes na Terra que passam batido. Quantas pessoas que são corruptos, que assassinam, que abusam sexualmente de pessoas e que saem da vida sem serem julgados ou sem passarem por um julgamento terreno, né? Ou físico. E aí as religiões tradicionais falam que a pessoa também ficaria por uma condenação eterna, né? E a reencarnação já vem trazer o ao contrário. Fala: não, a pessoa voltará para essa experiência física para provar que ela melhorou, e ela vai provar que ela melhorou através das experiências e por aí por diante. Como a gente já falou em outros podcasts, né? Hoje a gente não vai aprofundar muito nesse tema, né? Da provas e expiações. Que vocês tiverem interesse em saber, vocês voltam lá no podcast do Provas e Expiações, mas
só para a gente pincelar aqui. Então, ou seja, essas provas e essas expiações seriam também esses reajustes com a lei divina de escolhas que nós tivemos nas outras encarnações e de erros que cometemos. E que às vezes esses erros a gente até, entre aspas, paga a nossa dívida com a sociedade terrena, ou fica preso, ou paga uma multa, ou tem que devolver o dinheiro em caso de corrupção. Só que tem crimes que, por exemplo, tirar a vida de alguém é um crime muito forte. E aí, esse crime, será que anos, por exemplo, numa prisão, nós estaríamos livres completamente desses crimes? E mesmo que há um arrependimento sincero, suponhamos que tem um assassino que ele se arrependeu sinceramente, que ele se voltou para o bem. Às vezes, no íntimo ainda da inconsciência dele, fica aquele resquício. E ele mesmo vai pedir reencarnações depuradoras para ele testar isso, né? E aí pede-se a quem ele matou como filho, ou como um neto para que ele possa amparar, ou como um filho adotivo, enfim. Então ele mesmo vai trabalhando ali no lado do amor. Eu gosto de pensar de uma forma que me traz bastante clareza essa questão da reencarnação, do motivo e por que a gente tem que reencarnar. Eu acho que a gente tem que partir do princípio que todos nós somos gerados na energia universal, no fluido vital universal. Ou seja, a base de todas as almas é que somos todos irmãos, viemos todos do mesmo lugar, somos todos cópias da energia universal. Partindo desse princípio, pense no seu pior inimigo. Você conseguiria perdoar ele de coração e alma, se livrar mesmo do ódio que você tem por ele nessa vida? Tem gente que até comenta, esse eu vou levar para a próxima vida que eu não vou conseguir perdoar nessa. Então, como que você vai entender que você é parte do fluido vital e aquele inimigo é seu irmão, sendo que você odeia ele e essa vida não seria o suficiente para te transformar e perdoar ele? Sim, sim. Isso me traz uma clareza muito grande da necessidade das reencarnações, porque é como um tratamento psicológico. Um problema identificado na nossa psique, a gente começa a trabalhar em terapia, ele vai demorar meses, anos, até que a gente entenda totalmente ele para se perdoar, entender aquele problema e viver de bem com isso. Sim. Só que um problema na sua mente tratado em terapia ao longo da sua vida é uma coisa. Agora, uma vida inteira tratada na teia universal é outro processo. É um processo bem mais longo. E como que é doloroso e longo também esse processo, né? Por exemplo, isso que você está falando do perdão. Em uma encarnação, né? Tem gente que é o que você falou, eu não consigo perdoar tal pessoa nessa encarnação. Suponhamos alguém que tem um problema com a mãe. O que minha mãe fez é imperdoável, eu até respeito ela, mas eu não consigo perdoar 100%. E aí a pessoa vai trabalhar, por exemplo, em terapia. A gente vê a dificuldade dessa pessoa. E mesmo quando vai se trabalhando aquilo que ela compreende, no íntimo ainda fica aquele resquício. E o que muitas pessoas também não entendem, eu já ouvi até palestrantes falar sobre isso. O meu pai foi um palestrante espírita durante 40 anos, trabalhou no bem, doou cesta básica, foi médico, atendeu de graça, fez muitas coisas boas e no fim da vida teve um problema de saúde e ficou 5, 6, 7 anos em cima de uma cama. Por quê? E aí a gente entende que o que ele pôde fazer no sentido de trabalhar a caridade, ele fez. Mas às vezes no seu inconsciente, no seu íntimo do espírito, ainda tinha alguma questão que ele precisava trabalhar e que ele pediu, solicitou no plano espiritual: olha, se ao final da minha vida eu não tiver entendido ou aprendido a paciência 100%, me deixa ficar alguns anos numa cama para eu compreender, para eu aprender a depender das pessoas, as pessoas a me dar banho, me dar o alimento, e ali eu trabalhar a minha paciência. Ou me dar alguém, né, que me teste a minha paciência. Porque essa pessoa, nessa ânsia de acelerar, isso é uma ansiedade boa, né? Ansiedade, quem dera se todas as nossas ansiedades fossem nesse sentido, né? Eu quero evoluir rápido para eu aprender rápido. É claro que não é possível numa velocidade muito grande, mas se tivéssemos essa ansiedade de evoluirmos rápido e praticássemos, não seria tão negativo. Então essa pessoa pode solicitar isso para trabalhar algo que a gente não vê visualmente, porque
na frente de um palestrante, na frente de alguém que está dentro de um movimento religioso, seja ele qual for, aquele padre caridoso que ajuda muitas famílias, aquele pastor que é um pastor honesto que ajuda muitas famílias, aquela mãe de santo que é uma mãe de santo honesta que ajuda os seus filhos, dentro dela ela pode ser uma pessoa muito boa, mas ainda nos resquícios, nos porões da alma, pode ressurgir o homem ou a mulher velho do passado, né? Que às vezes ressurge nos momentos de discussões e que a gente fala, opa, isso aqui eu ainda não trabalhei 100%. Então essas provas, essas expiações vêm justamente para puxar o nosso freio nesse sentido. A gente deu o exemplo ali do perdão, do ódio, mas é interessante a gente falar do amor também. Vamos pensar em Jesus, na evolução dele. Jesus ele já está na posição de entender o amor verdadeiro, o amor limpo, o amor que, como verdadeiramente é. Então, se a gente está nesse caminho de evolução, vamos entender então o seguinte: será que se a gente entendesse o amor, a gente conseguiria olhar para um irmão que morador de rua e a gente conseguiria ir lá e dar um abraço nele caso ele precisasse? Ou se algum irmão chegasse perto da gente necessitando de alguma forma, será que a gente conseguiria se abnegar da nossa própria vida para estender a mão para esse irmão? Será que a gente teria esse entendimento sobre amor ou a gente está ainda vivendo aquele amor de família ou só no nosso meio social? Será que o nosso amor ele está sendo generalizado como deve ser? Porque o amor de Jesus ele é generalizado para todo o planeta e para os outros que ele comanda. Então Jesus ele já chegou nessa evolução de entender o amor fraterno por todos. Será que a gente entende isso? Será que a gente só nessa vida seria o suficiente para a gente entender o que é um amor fraternal de verdade? Na verdade, nós estamos muito mais ligados ainda ao amor mais ligado ao sexual, né? Ou ao amor do que se a pessoa fala o que eu quero ouvir, ou se a pessoa me sustenta naquilo que eu quero ser sustentado, ele é a pessoa que eu amo, né? Então, assim, a gente tem aprendido outras formas de amor, estamos aprendendo, ainda estamos ainda no início de uma desvinculação, né, desse amor que não necessariamente é só eu tenho que ter só quando eu tenho ato sexual ou laços consanguíneos, né? Então aí que nós estamos começando a compreender agora, assim, depois de muito tempo, essa questão do amor por todos os irmãos, independente de como eles sejam. Nós ainda temos esses resquícios, né, de vidas passadas também, né, igual você falou, quando a gente vai ajudar alguém numa operação de caridade, né, a gente ainda tem aqueles resquícios de pré-julgamento, né? Mas será que a pessoa não está nessa situação porque quer e tal? Então a gente ainda tem que aprender muito ainda. Vergonha também. A gente ainda sente vergonha de ajudar. E já nesse gancho a gente já pode falar sobre o porquê que a gente é obrigado a reencarnar, né? Bom, seria muito bom, gostoso ficar lá no plano espiritual, né? Com toda a mordomia que nós temos lá. Então a reencarnação, ela é a hora certa de nós colocarmos em prática o que nós aprendemos lá. É claro que há uma primeira encarnação, quando a gente vira a chave e se torna, né, humano, uma consciência humana. Como nós dissemos, a reencarnação ela vem para colocar todo mundo no mesmo patamar. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos teremos a mesma oportunidade. Ora seremos pobres, ora seremos ricos, ora teremos poder, ora estaremos na política, ora seremos médicos, ora seremos policiais, dentistas, psicólogos, secretários, enfim, teremos as diversas profissões possíveis, que ganha pouco, que ganha muito. Ou seja, Deus dá as oportunidades para todos. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 132 específico. Deus não seria justo se colocasse um filho na frente, né? Já pensou se todas as reencarnações nós nascêssemos com o poder e com o dinheiro, com as facilidades que a vida, né? Da mesma forma que seria injusto uma pessoa nascendo sem as possibilidades de evoluir, enfim. Então, assim, a reencarnação ela vem para igualar. Ora nós estamos aqui, amanhã vamos estar lá.
Nós estamos de passagem. Então a reencarnação ela iguala todos nós, nos dá a mesma oportunidade. Só que nós temos a escolha. Quanto melhor, mais acertada as nossas escolhas, nós vamos deslizando um pouquinho mais rápido, né? Assim como aconteceu com o Cristo, com todos os espíritos evoluídos, todos eles tiveram a oportunidade. Deus não deu méritos para ninguém. Então ele nos dá a reencarnação como a possibilidade também de sermos co-criadores, de ajudar ele no trabalho, no progresso dos mundos. E tem um item muito interessante nessa pergunta, que é uma dúvida que eu vejo muito aqui no canal quando a gente fala de vidas em outros planetas, que fala como que existe essa diferença de matéria entre os planetas, entre os mundos. E lá nessa pergunta, curioso que não está no capítulo de vidas em outros planetas, vai dizer a matéria de cada mundo, a matéria de cada é essencial. Ou seja, o espírito vai experimentando as matérias diferentes que existem nos diversos globos. É como se fosse um acorde dessa consciência para que ele pudesse progredir. Nós temos que entender que a evolução nós conseguimos na prática, que é muito fácil a teoria. Vocês estão ouvindo esse podcast aqui. Desse podcast gera um monte de dúvidas. E aí vocês ouvem outras reflexões espíritas. Isso é a teoria. Agora, a prática é muito mais difícil. É igual formar uma faculdade. Você forma na faculdade, depois a gente tem o estágio. Depois nós vamos para a prática, depois nós formamos, enfim. E prosseguimos. Quando você vai para o estágio, você já tem um choque de realidade. Que a teoria, ela ajuda, ela dá uma base, mas a prática às vezes é diferente, né? Principalmente quem é profissional da saúde. Às vezes você lê lá na teoria, eu mesmo, meu primeiro estágio foi no SUS. Quando eu fui para o estágio, eu pensava que era uma coisa, era completamente diferente. Era a minha prática. É igual a prática, você não aprende a dirigir só estudando. Você não aprende a fazer a comida só lendo livro de receitas. Você tem que pegar e colocar a mão na massa. Então a reencarnação seria essa experimentação. Falando sobre essa questão de obrigatoriedade da reencarnação, vamos falar de dois polos assim que eu acho que todo mundo pensa quando se fala de reencarnação e vida, que é o pobre e o rico, né? As pessoas que vieram pobres e as pessoas que vieram ricas. É interessante a gente pensar da seguinte forma: o pobre, vou falar entre muitas aspas, pobre e rico, mas o pobre ele pensa que é mais fácil fazer caridade quando se é rico, que tem dinheiro demais. A caridade eu vejo assim, é muito refletida no dinheiro. É doação de dinheiro, é doação disso, daquilo. Para o rico é a mesma situação, porque tem pessoas que vão pensar, eu lutei muito para ter o que eu tenho hoje, eu não vou dividir com ninguém, ou não se volta para essa questão. Sim, é mais fácil para uma pessoa rica doar bens materiais, doar alimento, doar dinheiro para instituição de caridade. Mas onde é que está a real caridade nisso? Entende? Onde é que está a caridade do amor fraterno com o próximo? Não é só porque eu sou pobre que eu não tenho dinheiro que eu não posso fazer a caridade. Porque a caridade também é você levar um abraço, é você levar uma palavra amiga, é levar a palavra de Jesus para quem está precisando ouvir, é um auxílio. Isso tanto para rico quanto para pobre. Sim, sim. E isso é muito definido pela questão financeira da pessoa. Não, a gente está ligado na caridade física, mas a caridade real é a caridade moral. A caridade física é boa, sim, levar alimento, levar estrutura para quem precisa. Isso sim é realmente importante. Mas a gente também não pode deixar de esquecer da caridade moral. Sim, e também nesse princípio da reencarnação, nesse tema que você está levantando aí, muitas pessoas falam assim, mas eu ganho X por mês. Se eu ganhasse 10 vezes mais, seria muito mais fácil eu fazer a caridade. Aí tá, talvez nessa encarnação você não ganhe e vai para o plano espiritual. E chega lá você fala, não, agora é minha vez, né? Deixa eu ir com uma situação financeira confortável que eu vou ajudar Deus e o mundo. Aí a gente vem para testar isso. Então você não pediu para vir com esse dinheiro todo, para ajudar as pessoas, ajudar o próximo. Então agora é hora de praticar, né? Então assim, por isso que vai diferenciando em cada encarnação, né? Lembrando que
Isso pode... Nós temos um podcast falando um pouco sobre diferenças, né, de financeira e tal. Depois vocês ouçam também, se tiver dúvidas aí, porque nós sabemos que há diferenças também, né? E uma curiosidade, só para finalizar. Quando a gente vem para reencarnar, o rico, ele vem e se vislumbra com o que o dinheiro pode dar para ele, e o pobre se vislumbra com os problemas da vida, mas não enxerga o que realmente precisava enxergar. Bom, então nesse item, né, ou seja, obrigatório reencarnar, sim, né, a reencarnação é uma lei, todos estamos sujeitos a ela, todos os seres vivos estão sujeitos, reencarnaremos quantas vezes forem necessário para a nossa evolução e aprimoramento, né? Então, assim, é algo que nós temos que ter sempre em mente, né? Óbvio, como eu disse, de acordo com a evolução, nós podemos melhorar um pouco assim, ou diminuir essa intensidade de encarnações. Mas vamos nos esbarrar muito ou por aqui ou em outros planetas, sem dúvida. Então, com isso, a gente chega em outra reflexão. Será que todos os espíritos têm a necessidade de reencarnar? Sim, todos nós somos criados simples e ignorantes, todos começamos aquela corridinha ali no mesmo patamar. Deus, a gente vê no livro dos Espíritos, cria insistentemente, né? Acho que é assim mesmo que fala, né? Ou seja, periodicamente Deus cria e todos vamos ter as oportunidades de passar pelas fileiras das reencarnações, óbvio, em mundos diferentes, mundos primitivos, depois mundos de provas e expiações, assim como que nós estamos, passando para a regeneração, indo para mundos felizes, todos teremos as mesmas oportunidades. Então a reencarnação, ela é uma lei, pelo livro dos Espíritos, que os Espíritos nos falam, uma lei universal, uma lei que abrange todos os mundos habitados. Então todos nós já passamos e passaremos ainda. Eu vejo muito lá nos grupos do Facebook algumas perguntas iniciais de pessoas que estão começando o espiritismo, falando: será que eu sou a primeira reencarnação minha na vida, no mundo, né? Não. Provavelmente você já reencarnou em milhares de vezes. Só para você ter a consciência humana, só para você ter esse raciocínio humano, provavelmente você já teve milhares e milhares até desenvolver esse psiquismo humanoide. Depois, para desenvolver fala e tudo mais, então, seja, já tivemos muitas, né? E muito provável que tenhamos muitas ainda, a não ser que tenha algum espírito de muita luz me ouvindo aqui. Então, talvez esse espírito que esteja nos ouvindo agora de muita luz reencarne menos, né? Mas a grande maioria ainda da população mundial ainda vai necessitar reencarnar muito. Se não nesse, em outros mundos, em outros planetas. A gente podia falar um pouquinho também sobre os espíritos que evoluem mais rápido, que já alcançaram essa consciência do bem e de que como isso influencia na rapidez da evolução. Sim, aí a gente vai ver lá no livro dos Espíritos que o tempo da reencarnação, né, varia bastante. A gente vê na literatura espírita também que quanto mais evoluído o espírito, mais tempo ele fica no plano espiritual. Então, ou seja, as reencarnações, o tempo entre uma encarnação e outra pode demorar muito, porque aí ele já começa a compreender o plano espiritual, ter mais trabalho no plano espiritual, não ter tantos problemas assim, provas e expiações para resolver aqui, né? Ou seja, os karmas, né, que a gente fala, ele não teria muitos, então ele pode ficar um tempo no plano espiritual. Então a gente vê muitos casos na literatura espírita de espíritos que ficam 300, 400 anos sem reencarnar. Aí seriam reencarnações mais missionárias, entendeu? Que podem até ser uma perto da outra. Pode vir um espírito, por exemplo, suponhamos que reencarne um espírito missionário hoje, 2021, para trazer uma missão. E ele desencarne daqui a 50 anos. E aí ele volte para o plano espiritual, fica lá 10, 15 anos e pode voltar para uma nova missão. Isso pode acontecer se tiver na programação do projeto que ele tem para trazer para a Terra, né? Suponhamos que seja um missionário que vai trazer alguma descoberta muito importante para a Terra. E ele precisa de trazer e depois precisa voltar para reconfigurar isso. Então, Concluir. concluir, pode ser que volte também.
mas a gente percebe até pela literatura espírita que espíritos que vão evoluindo muito rápido, ou eles ascendem a mundos mais evoluídos, ou eles reencarnam menos, porque no plano espiritual eles são mais úteis. Suponhamos Bezerra de Menezes, eu sempre dou o exemplo dele aqui, que é um espírito que evoluiu muito, né? Então, assim, o Bezerra no plano espiritual ele atinge milhares ou talvez milhões de pessoas num dia com a sua ajuda benéfica. Ele reencarnando, não que ele deixe de trabalhar no plano espiritual, mas é uma pausa maior, porque ele vai ter que estar encarnado e ele pode ajudar muitas pessoas aqui também. Mas às vezes para ele seja melhor ficar lá no plano espiritual agora. E aí quando ele reencarna, vamos supor, se o Bezerra de Menezes resolver voltar para a Terra, ele volta já como missionário. Então ele volta para trazer um boom mesmo, alguma modificação, ou vamos supor que ele volte com compromissos com a Igreja Católica. Ele vem para trazer alguma coisa para a Igreja Católica. Então ele vai ser um missionário ali naquela religião. Né? Então depende muito. A gente percebe que os espíritos que têm muita necessidade de aprendizado ou de resgatar erros do passado acabam reencarnando mais rápido, ou seja, tendo uma demora menor no plano espiritual. Bom, pessoal, nós vamos terminando a primeira parte do podcast de reencarnação aqui. É um tema um pouco maior, depois nós vamos trazendo outros apontamentos. Agradecendo a você que chegou até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe aí os podcasts. Nós estamos postando também podcast em outras plataformas para que vocês possam acompanhar. Tem muitas pessoas que estão ouvindo enquanto dirige e quando é aqui no YouTube, às vezes vocês não conseguem ouvir em segundo plano. Né? Então, em outros aplicativos de podcast fica mais fácil. A gente está sempre deixando o link aqui para vocês também. Acompanha as nossas redes sociais. O meu profissional de psicólogo é @wigomperpsi e o meu pessoal é @wigomp. Temos postado conteúdo sobre espiritualidade lá também. Fiquem com Deus e até o próximo podcast. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Eu espero que a gente tenha usado bons exemplos para ficar claro aí as explicações a respeito da reencarnação. Eu queria deixar avisado aqui também que eu comecei o Instagram para postar conteúdo sobre espiritualidade. Eu vou começar a postar alguns textos, alguns vídeos. Então segue lá, o meu Instagram é Gabriel Macedo Espiritualidade. Em breve vou estar começando a postar conteúdo lá. Bom, pessoal, a gente tinha falado que estava terminando, mas nós tínhamos um texto para ler aqui do Gabriel, que ele fez sobre a reencarnação. E fala: belos crimes. A lei divina jamais falha. Os crimes são belos aos olhos de quem os comete, queimando nas próprias chamas, refletidas na alma do passado, este molhado por lágrimas silenciosas, salgadas para o novo eu, doces para quem um dia fui. Tive tudo o que quis, dei adeus ao que realmente importava. Menti para mim mesmo, cometendo belos crimes. Nova carne e luta pela lembrança, encrustada no envoltório do tempo. Obtenho apenas flashes do que realmente sou. O que me causa ainda mais angústia, o que ainda mais me dói nos nervos é saber que a verdadeira verdade no adeus de tudo que tive, não sou mais ele. Em minha última chance, não poderei cometer mais lindos crimes. Graças a Deus. Olá pessoal, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um episódio do podcast Conversa Informal sobre Espiritualidade, com a participação de Gabriel Macedo. E vamos para a mensagem do dia.